Tive uma ideia. Em casa, no carro ou no trabalho, histórias reais para inspirar o seu dia a dia. Apresentação: Cíntia Lima. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Tive uma Ideia. Aqui eu compartilho situações inusitadas que vivi ao longo da minha vida profissional, contando ideias que tive para resolver desafios que enfrentei. Mas antes de começarmos, eu convido você a ouvir os outros 2 quadros que nós temos aqui no podcast. Um deles é o Foco na Solução, onde eu recebo as histórias que vocês me mandam de perrengues do mundo corporativo e nós trabalhamos para encontrar uma solução e colocar uma luz no seu caminho. O outro é o nosso carro-chefe, o Liderança de Alto Impacto. O podcast onde sempre trazemos convidados gabaritados para falar sobre liderança, mercado de trabalho, performance, a sua inspiração pessoal e muito mais. Para ficar sabendo primeiro, sempre que sair um episódio novo, me siga no Instagram, @psi.cintialima, para não perder nenhuma novidade desse projeto que estamos fazendo com todo carinho para vocês. Sem mais delongas, vamos à história. Terça-feira, que parecia começar como qualquer outra. Eu tinha uma sessão de mentoria agendada com um líder de uma grande empresa, chamado Eduardo. Ele era um executivo talentoso, mas enfrentava sérios desafios com sua equipe. Apesar de ser um líder respeitado, Eduardo se sentia sobrecarregado, tentando fazer tudo sozinho. Ele não confiava totalmente em sua equipe para delegar responsabilidades importantes, e isso estava minando sua produtividade e também a motivação do time. Cheguei ao escritório do Eduardo com a expectativa de abordar a questão de delegação com ele. E assim que nos sentamos, ele começou a desabafar. Falou sobre a sensação de estar apagando incêndios diariamente, sem conseguir avançar nas tarefas estratégicas. Era um ciclo constante de microgestão, que aos poucos estava esgotando sua energia e deixando a equipe toda desmotivada. Enquanto ele falava, eu observava atentamente, captando não só suas palavras, mas também o peso de sua postura. Eduardo estava tenso, parecia carregar o mundo nas costas. Perguntei: o que te impede de confiar mais no seu time? Ele respirou fundo e respondeu algo que eu já havia escutado de muitos outros líderes. Eu não sei se eles são capazes de fazer as coisas como eu faria. Eu sabia que precisávamos aprofundar esse ponto. E conforme a sessão avançava, ele ia reconhecendo que seu estilo de liderança centralizador estava limitando o crescimento da equipe. Justamente quando começávamos a tocar nesse ponto crucial, o alarme de incêndio do prédio começou a tocar, ensurdecedor. Em questão de segundos, todos foram orientados a evacuar o edifício. Olhei para o Eduardo, que parecia frustrado com a interrupção. Saímos do escritório e nos juntamos à multidão que descia a escada em ritmo acelerado. Aquele cenário de caos organizado, com todos saindo em fila, pessoas assumindo a liderança na evacuação e outras apenas seguindo, me fez observar algo que eu não esperava. Enquanto eu tentava manter a calma, uma ideia começou a se formar na minha mente. Lá fora, no estacionamento do prédio, cercado por centenas de pessoas que aguardavam a liberação dos bombeiros, eu e o Eduardo começamos a conversar sobre o que acabara de acontecer. Percebi que, sem ninguém coordenando oficialmente, algumas pessoas haviam espontaneamente tomado a frente, guiando os outros para a saída, enquanto outras seguiam suas orientações sem questionar. Foi nessa hora que eu tive uma ideia. Virei-me para Eduardo e disse: olha ao redor, está vendo o que aconteceu aqui? Sem que ninguém precisasse apontar quem deveria liderar, algumas pessoas assumiram um comando. Isso é o que acontece quando você deixa espaço. Quando você confia, as pessoas se levantam para o desafio, mesmo que não estejam acostumadas a fazê-lo. Ele me olhou por um momento, processando aquela analogia.
Continuei. Delegar não é só sobre passar uma tarefa, é sobre dar à equipe a sua oportunidade de crescer, de assumir a responsabilidade e aprender no processo. Se você continuar fazendo tudo, vai impedir que eles descubram suas próprias capacidades. Nesse instante, o semblante de Eduardo mudou. Parecia que uma ficha havia caído. Tinha feito um download. O alarme de incêndio, que inicialmente parecia uma interrupção, acabou sendo uma lição prática de liderança que ele jamais esqueceria. Era exatamente o que ele precisava ver para entender o poder da confiança e da delegação. A evacuação foi apenas um susto, mas a lição ficou. Voltamos ao escritório e dali em diante a conversa fluiu de uma maneira totalmente diferente. Eduardo começou a ver que ao tentar controlar tudo, ele estava impedindo que seu time desenvolvesse habilidades essenciais. Ele entendeu que para ser um líder mais eficaz, precisaria confiar mais na capacidade dos outros, mesmo que o resultado não fosse perfeito no início. Essa experiência tão simples e inusitada transformou aquela sessão de mentoria em algo inesquecível para nós dois. Um alarme de incêndio que, no final das contas, acendeu uma nova perspectiva sobre liderança.